Pederneiras, arquivos revelados. São histórias sobre a cidade, histórias sobre diversos setores de Pederneiras. E hoje nós vamos estar falando sobre a linha ferroviária, a estação ferroviária, nome de pessoas importantes e famílias de nossa cidade. Até já. Pederneiras, arquivos revelados. Oferecimento: Escritório Contábil Canelada. Contamos com equipe qualificada, oferecendo serviços com qualidade. Atendimento personalizado, dando atenção às necessidades de cada cliente. Escritório Contábil Canelada. A contabilidade de sua empresa em boas mãos. E Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pederneiras, oferecendo os mais diversos serviços como consulta ao SPC e Serasa, pessoa física e jurídica, consulta de cheques, serviços de xerox e encadernação. Contamos com sala de treinamento e convênio com a Unimed Bauru. A CIP, trabalhando para o fortalecimento do nosso comércio. Bom, é com prazer que eu converso hoje com Edson Isidoro Barros, né? Conhecido como Edson Aranha, né? Porque o pai também trabalhou na ferrovia, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre os trechos que os trens passavam por aqui, por que cidades. Perfeitamente. Primeiramente eu quero agradecer a você, Simão, pela sua presença, do cinegrafista Carlinhos, e me sinto honrado, né, de ser escolhido, convidado para falar alguma coisa sobre a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E eu me sinto à vontade, porque sou filho de ferroviário. O trecho da Companhia Paulista é Jundiaí até Panorama, Pacaembu. Nós tínhamos ali, naquela época, né, os trens, famosos trens que chegavam no horário, partiam no horário e eram referência para toda a cidade quanto ao horário, a precisão. Nós tivemos os trens de pau, vou falar assim da maneira que a gente tratava aquela época, para ser bem claro, né? Tínhamos o trem de pau, o trem de ferro e o trem de luxo. O trem de luxo era chamado porque em cada vagão, né, cada carro tinha um guarda que servia aquele pessoal para ser mais cômodo, enquanto os outros eram guardas só para toda a composição. O trem de luxo era numerado, você não viajava de pé de jeito nenhum, só sentado. Tinha os tapetes, tinha água, toalha, sabonete, tudo, né, para a comunidade dos viajantes. Tinha um luxo mesmo para aquela época, né? Era bastante luxo ainda, viu? Com bastante capricho, os empregados faziam o máximo possível para agradar os usuários. Nós tínhamos também, Maurício, as bitolas. Bitolas é a medida, né, a largura de um trilho para o outro. Esse trecho normal de Jundiaí até Pacaembu, Panorama, usava bitola larga, que era 1,60 m. E os ramais, que era puxado pela máquina a fogo, né, conhecido por Maria Fumaça, era a bitola estreita de 1 metro. E nessas bitolas estreitas corriam aquelas máquinas, né? E nós tínhamos naquela época os maquinistas, né? Pessoas da família, pessoas que nós conhecíamos aqui de Pederneiras. Por exemplo, o seu Francisco Vieira, que era pai do nosso amigo Milton Vieira. O José Vieira de Melo, também pai do Augusto, a gente fala Gustão, e do José Marques. O Piola, que jogava na Associação Atlética, também era maquinista. E esse trecho era interessante, era um trecho que saía aqui de Pederneiras, né? Passava em Itatingui, Piatã, Agudos, Batalha e chegava em Piratininga e voltava outra vez, né? E tínhamos também os ramais que você saía de Pederneiras, ia até Dos Córregos, para você ir até Barra Bonita. Ou você ia até Jaú, nesse ramal, para ir até Dourados. E lá em Rio Claro, né, que foi um dos centros da Companhia Paulista, você também descia em Rio Claro e pegava o ramal para ir para Piratininga, para Piracicaba, desculpa.
Gostaria também, Maurício, de falar sobre a cidade de Tirapina, que tem uma... Lá era um grande entroncamento ferroviário, né? Foi um grande entroncamento ferroviário, e a cidade nasceu dessa estação. Ela surgiu, a origem da cidade foi a estação. E ali era um entroncamento muito importante, porque você saía de Pederneiras para ir para outras cidades, por exemplo, São Carlos, Araraquara, você parava ali na estação de Tirapina, atravessava a plataforma, pegava outro trem, não é? Que também era da Companhia Paulista, e descia, ia até São Carlos, Araraquara. E eu estava conversando com você aqui, fora da entrevista, dizendo assim da importância da ferrovia, que ela dava uma cobertura, né? Subsídio para os seus empregados de uma maneira ampla, né? Então ali tinha médico, dentistas. Nós tínhamos também as nossas cooperativas, né? Que muita empresa não tem. Nós tínhamos. Então, por exemplo, quando nós morávamos, meu pai trabalhou aqui em Pederneiras, nós íamos até Dos Córregos, né? O seu pai, Laércio Barros Aranha, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho, falar dele. mais detalhadamente. Então, a gente ia até Dos Córregos, fazia compra na cooperativa, eles colocavam no trem e despachavam para Pederneiras. E a gente comprava tudo, gêneros alimentícios, eletrodomésticos da época, né? E vestuários, enfim, tudo. Tudo a cooperativa servia. E quando morávamos em Tirapina, a cooperativa nossa era lá em Rio Claro. Outro fato interessante, que até me surpreendeu, fazendo a pesquisa sobre a Companhia Paulista, ali na Baixada da Avenida Paulista, próximo ao SESI ali mais ou menos, ali na ponte do Ribeirão, havia ali uma bomba que puxava água, né? E havia um empregado da Companhia Paulista que ele fazia só isso. Ele era responsável por ligar o motor, acionar o motor da bomba e lançar a água lá na estação, na caixa d'água, e de lá era enviado para os trens quando chegavam na estação, para suprir, né, tudo lá, água para beber, enfim. E esse homem, ele chamava Pedro, então ele era conhecido por Pedro da Bomba. Fizeram lá, a Companhia Paulista fez um poço artesiano e ele operava isso daí. Sinceramente, eu fiquei sabendo agora quando eu fiz a pesquisa, né? Mas é interessante relatar. Também os chefes de estação, né? Tinha bastante gente conhecida como chefe de estação. A gente tinha até medo deles, né? Assim, quando criança, né, Edson? Pela autoridade, pelo uniforme, aquela postura, né? Então, o chefe da estação, para ser chefe da estação, ele tinha que prestar concurso. Não era a bel prazer ser chefe, tinha que prestar concurso. Então eu me lembro hoje, né, de alguns nomes. O Ascendino Souza, que foi o chefe da estação, o seu Hermínio Uffenbacher, o Vicente Alberico, cunhado do Milton Vieira, e o Nereu dos Santos, né, pai do nosso falecido amigo Tancão, companheiro da Caixa Econômica. O Nereu era auxiliar de chefe. E outros empregados que trabalhavam também, né? Por exemplo, o seu João Duarte, era conhecido por o seu João que vendia tomate, tomateiro e tal. O que ele fazia? Ele fazia um trabalho muito importante, ele tinha uma função específica. Ele era porteiro ali, na porteira da Avenida Tiradentes, certo? Então ele ficava ali, fechando a porteira quando os trens passavam, controlando o trânsito, né? Um serviço muito importante. Seu João Brando também, né? Seu João Brando era um tipo de um guarda que andava com um relógio de ponto, picando o relógio e tal, certinho. E o meu pai, Laércio Barros Aranha, né? Que começou na Companhia Paulista, varrendo armazém, costurando sacos lá de café, e foi subindo até chegar a conferente apontador e trabalhava no escritório.
No escritório nós tínhamos também o senhor Alencar Liencio Rodrigues, tínhamos o senhor Otávio Torres, né? E o senhor Benedito do Amaral, que era o chefe lá da nossa colônia do regulador. Quero citar também aqui o nome do nosso vizinho aqui, prezado amigo, o senhor Rubens Constantino, que começou na Paulista em 1951. Ele era telegrafista, ele trabalhou aqui de telegrafista 13 anos. Depois ele foi transferido para Bauru, ele era despachador de trem. O pai também, Ângelo Constantino, era chefe de armazém. Desse armazém que recebia café, açúcar, arroz, até ferragens. E ele era chefe desse armazém aí, Maurício, que hoje abriga o nosso teatro municipal, né? Que antes era um armazém, ele era o chefe ali, entendeu? E o seu Valdomiro Retes também, né? Uma pessoa muito importante para Pederneiras, que era conferente aqui na estação. Eu quero citar também o nome de duas pessoas da família, porque o seu Ângelo Constantino era pai do Rubens. Geralmente, os familiares dos empregados da companhia, eles viriam futuramente a ser também empregados, porque era um alto negócio naquela época. Lá na minha terra, na terra do meu pai, né, em Tirapina, os parentes seguiam, eles até vendiam, né? Vendiam a propriedade e tal, deixavam outro emprego para ser empregado da Companhia Paulista, que era um alto negócio, naquela época, um bom emprego. O meu tio Rui Pucinelli, né? Que era escriturário, e o pai dele, que era o seu Humberto, ele era chefe dos guardas, né? E o Rui Pucinelli queria ser como o pai, queria ser chefe também, queria ser guarda. Ele era escriturário. O que ele fez? Prestou concurso, aquele tempo não tinha cunha, quebra-galho, não. Eles tinham que fazer o concurso, e ele fez o concurso e foi aprovado. E eu acho que não tem mais nada para Agora dizer. o sindicato era muito forte, né? O sindicato era. Depois é o seguinte, o sindicato, ele era constituído de pessoas imbuídas, né, do propósito de ajudar mesmo os empregados, as famílias e tal. E era uma classe unida. Quando tinha greve, era greve geral mesmo, parava todo mundo, entendeu? E as reivindicações geralmente eram atendidas. E nós tínhamos, eu conheci pessoalmente, né, o grande presidente do sindicato da Companhia Paulista, que foi o senhor Ari Normanton, que chegou até ser eleito deputado estadual pelo voto do pessoal da Companhia Paulista. Eu sempre admirei a classe dos ferroviários pela postura, né, pelo amor, pela consideração, né, pela doação que eles tinham, né, pela companhia, uns pelos outros. Então você ia, por exemplo, numa estação, você chegava na estação, entrava, eu tinha liberdade lá em Tirapina de entrar, meu pai trabalhava lá. Na sala, você parecia que estava entrando numa universidade. Palacete, né? Palacete, todos uniformizados, né? O uniforme era sapato preto, meia branca, a calça, a gravata e o paletó azul marinho, a blusa branca, entendeu? Camisa branca e o cap com a Companhia Paulista. Eles tinham orgulho de sair trabalhar já uniformizado e voltar uniformizado. Então, a gente sente muito, né, de ver hoje, né, não termos hoje, para essa juventude, esse pessoal de hoje, não ter aquilo que nós tivemos antigamente, né? Uma companhia tão bonita, tão linda, né, que você podia ir para São Paulo. Hoje, fazendo uma comparação, você paga, por exemplo, R$90 de ônibus para ir para São Paulo. Se tivesse o trem, era mais ou menos comparado antigamente, nós iríamos pagar hoje uns R$30 no máximo. Um belo conforto, até indo de segunda. Belo conforto, nem que fosse de segunda, mas então, e nós vivemos isso daí. Infelizmente, nós tivemos muitos políticos, né? Mas estadista nós não tivemos. Porque o político, você sabe, ele pensa sempre na próxima eleição e o estadista na próxima geração. Né? Se tivéssemos mais estadistas, pessoas com essa mentalidade, talvez teríamos teríamos conservado, né, essa maravilha que se chamava Companhia Paulista de Estrada de Ferro.
E já encerrando com você, Edson, eu gostaria de falar a respeito, já no seu encerramento, que você falasse a respeito desse prédio nosso aqui, né? Quando você falou que parece um palacete, existem partes aqui que a gente percebe, né? A respeito. E eu vou chamar aqui também a sua netinha que está por aí, né? Já, enquanto você vai falando, ela vai chegando aqui. Bom, o prédio aqui onde eu moro, esse prédio nós compramos do senhor Emil Razucchi. O senhor Emil Razucchi foi vice-prefeito aqui em Pederneiras. Ele e o Michel Neme. O Michel Neme até trouxeram... Depois você fala do prédio da estação também. Ah, sim. Você quer que eu fale do prédio da estação? Da estação. Desculpe, pensei que fosse... Então, o prédio da estação, ele... nós vivemos praticamente, né, nessa época da estação. Ali era aquele povo que chegava para pegar o trem, para tomar o trem, era muito bem organizado, as filas, as bilheterias, tinha acho que 2 ou 3 bilheterias, entendeu? Então, um prédio aconchegante, a estação de Pederneiras é um marco, é um patrimônio que nós temos aqui em Pederneiras. Certo. Agora vamos sim, é que eu mudei a posição da pergunta aqui, vamos sim falar da sua casa aqui, né? Olha que cena bacana, né, Carlinhos, que nós temos aqui, né, da cidade e quanta gente importante já veio aqui, já dormiu aqui, né? Claro, quando nós compramos aqui, o senhor Emil, né, nos trouxe aqui para conhecer e quem acertou o negócio nosso foi o meu amigo Hamilton Neme, Cacareco. E nós acabamos comprando o prédio aqui. E ele disse que aqui nesse prédio, ele falou assim, essa casa é uma das casas mais importantes de Pederneiras. Porque aqui dormiu, né, pernoitou o Jânio da Silva Quadros, que foi presidente da República, o Ademar Pereira de Barros, que foi governador, o Carlos Alberto de Carvalho Pinto, que foi senador da República. Então, é uma casa importante. Foi construída em 1954 e o construtor foi o Jacinto Giraldelli, o mesmo que ajudou na construção ali da Igreja Matriz de São Sebastião. Então, eu fico muito feliz, né, de falar um pouquinho da minha casa. Se você mesmo gostou da casa quando você entrou, nós estamos aqui na área com essa visão magnífica aí, na cidade de Pederneiras. Maurício, eu quero agradecer você pelo convite, você é meu amigo particular, amigo da nossa família. Eu me sinto honrado, né, de ter recebido esse convite para falar um pouquinho da Companhia Paulista, dessa maravilha que infelizmente não existe mais. Ela existe na memória e no coração de cada um, de cada ferroviário, de cada filho de ferroviário. E agora dá um beijão na sua neta, né? Como é que ela chama? Vitória. Vitória! Obrigado, Edson, muito obrigado aí pela... Edson Isidoro Barros, né, que contou aí um pedacinho, um pouco da história da ferrovia de Pederneiras, do estado de São Paulo, a importância que já teve, né, e que pena ter praticamente acabado, né, só sendo usado de carga, enfim. Pederneiras, arquivos revelados.